batizado. Aleluias. Pode assentar no nome de Jesus. Irmão, eu vou ter que pregar de óculos hoje, porque eu vou ter que ler aqui no celular. O meu esboço estava no celular, não deu tempo eu copiar. Amém? Vamos lá. Mas eu sou bonito de todo jeito, com óculos, sem óculos, eu sou lindo. Eu sou a imagem e semelhança de Jesus, Yahvé. Vamos lá. Irmãos, uma coisa que leva uma pessoa a ter um encontro com Deus pode ser diversas coisas. Mas a número um delas é a convenção de uma pessoa e o encontro dela com Deus e com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que a gente está um pouco confuso, a gente está vivendo um tempo confuso, onde a gente pensa que a gente está convertido, onde a gente pensa que as pessoas estão convertidas, e de repente a gente vê as pessoas muitas vezes não confiar em Deus, as pessoas não fazerem as coisas como Deus quer, e às vezes a gente erra por falta de entendimento. Então, essa convenção, ela pode se dar por uma palavrinha única, é suficiente para uma pessoa ser bem convertida. Para uma pessoa ser bem convertida, ela tem que ter uma palavrinha só, somente uma palavrinha. Eu vou tentar com o meu outro óculos, que eu acho que é de longe. Uma palavrinha só. Melhorou. Eita glória. Uma de longe, outra de perto. Uma palavrinha só que resume a transformação de uma pessoa. Que palavra é essa? Uma experiência com Deus. Se você não tem uma experiência com Deus, Deus é só um abstrato. Deus é só alguém que você ouviu falar. Mas quando você sentiu algo de Deus, quando algo de Deus te chacoalhou, quando algo, como Heraldo falou, quando Deus visitou ele no lugar que ele estava, quando ele sentiu que era Deus, ele sabia que tinha uma promessa, que ia haver uma reviravolta, que ia haver uma transformação, que ele vinha para essa igreja pregar, que ele vinha para louvar, que ele vinha para adorar. Por quê? Porque houve uma visitação, uma experiência de Deus na vida dele, e ele sentiu aquilo. Ninguém contou, não foi a igreja que foi lá, foi o Espírito Santo que foi lá e transformou ele e virou o pensamento, fez uma grande transformação, e a partir daquele dia ele foi como uma espécie de carimbado, marcado, selado, transformado. Algo passou a possuir ele por dentro, e esse algo era o Espírito Santo. E esse algo que passou a possuir ele nunca mais saiu dele. Por quê? Porque ele não expeliu aquele algo que entrou dentro dele, que era bom, perfeito e agradável, que era o quê? O Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo nunca se afasta de Deus, aconteça o que acontecer. Quem entra numa igreja por causa de homens e mulheres e pastores de ministério, nunca entrou nela por causa de Jesus. Quem sai de uma igreja por causa de pessoas, nunca esteve nela por causa de Jesus. Quando você tem uma experiência com Deus, você firma seus pés naquele lugar e faz como Estevão: podem me apedrejar, mas eu vou morrer pedindo perdão por eles e não negando o nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer um relapso aqui, que eu acho que passou meio batido antes de eu entrar no esboço, rapidamente. Vocês lembram que Paulo, quando se dirigiu a Damasco para perseguir os cristãos e matá-los e prendê-los, ele pediu carta a alguém. Quem foi que ele pediu carta? A quem que ele pediu carta? Aos sacerdotes, o povo da sinagoga, os judeus, os que esperavam Jesus. Eles disseram: pode ir e mata meu povo. Ou seja, cristão mandando matar cristão. E Paulo só era um agente do diabo, servindo ao povo de Deus. E ele foi com a carta. Quando ele chega na casa de Ananias, Ananias recebe a incumbência de Deus. E quando vê ele na casa, Ananias se espanta e diz: esse homem é mau. Esse homem mata judeus, mata cristão. Esse homem persegue gente na igreja. Irmão,
você vai encontrar gente dentro da igreja que vai querer matar a sua fé. Mas ela só mata a sua fé se você não tiver experiência com Deus. Porque se você tiver experiência com Deus, você vai tomar bordoada, você vai tomar no fígado, vai tomar no estômago, você vai tomar na cara, você vai tomar na honra, você vai tomar no seu caráter, mas você não se afasta de Deus. E aí a Bíblia diz que quem resiste ao diabo, ele foge de você. A não ser que você tenha um motivo para sair da igreja por Jesus. Se Jesus te decepcionou, você tem que sair. Mas isso não aconteceu com você, nem vai acontecer nunca com ninguém. Porque Jesus tem horas que fala assim pra gente: tá, você está me dizendo que fizeram isso com você, mas eu fiz o que com você? Eu dei a vida por você, você nem merecia. Aí você não aguenta o quê? Uma palavrinha? Um esporrozinho? Um irmãozinho ou uma irmãzinha que ainda não é convertida, é convencida só. Que é uma diferença entre o convertido e o convencido. Sabia disso? O convencido, ele está convencido que Jesus existe, que está aqui na igreja e tudo mais. Mas ele não age com a mente de Cristo. Ele age nas suas próprias emoções ainda. Porque ele não tem ainda liberado para Cristo todo o seu ser. Jesus, vou dar um exemplo, Amanda. Se você fizesse a prova hoje e fosse reprovada, Deus deveria ser glorificado na sua vida. Ontem eu cheguei num posto de gasolina, parei para abastecer. E a minha glicose de vez em quando fica assim, dando picos. Aí a moça sem querer falou assim para mim, lá naquele posto 22, falou assim: só aceita um cafezinho? Eu falei: é de Deus, eu estou passando mal aqui, estou com a pressão baixando, me dá um cafezinho. Quando ela me deu o café, ela me deu antes do pagamento do Pix do abastecimento. Quando eu fui fazer o abastecimento, Satanás não pegou o cafezinho e deixou eu derramar uma bermuda novinha que eu estava usando, linda, linda. Aí quando eu olhei para a mancha de café, eu tinha duas opções: amaldiçoar aquela mancha ou glorificar. E eu dei glória a Deus. Eu disse: glória a Deus que caiu o café. Você tem outro café, filha? Porque esse não foi para a glicose, esse foi para a calça. Me dá outro café. Glória a Deus. Imagine a raiva de Satanás naquela hora. Não acredito. Ele deu glória a Deus manchando a bermuda. Não dá para mexer com esse cara, não. Ontem uma mulher, o sinal abriu. E o pedestre, que ainda vinha uns 10 metros longe, o sinal estava aberto para os carros, não era para o pedestre. O pedestre resolveu passar direto. Aliás, ela deu preferência para o pedestre passar. Pode passar. Só que antes dela mandar o pedestre passar, ela arrancou e deu uma brecada. Eu quase fui atrás. Ali tinha a mão de um anjo. Porque quando eu desci do carro, que eu olhei, não dava para passar um fio do meu cabelo. Do meu. Não, de vocês não. O meu. Quando eu olhei, falei: Santa, você quase me fez eu achatar a traseira do seu carro. Mas glorificado seja o nome do Senhor, que está aqui conosco. Ela disse: amém, eu também sou crente. Eu falei: aleluia, aleluia. E o pessoal atrás buzinando. Eu falei: calma, estamos dando glória a Deus aqui, dá licença. Agradecer a Deus não é só quando tudo vai bem, é quando as coisas também vão de mal a pior. Porque os dias maus passam e os dias bons virá. Não, você não entendeu. Os dias bons vão vir para você. Vamos lá. Essa palavrinha experiência, ela precisa existir. Aí você pergunta assim: pastor, mas essa palavra experiência é relativo. Eu digo que sim, você está certo, ela é relativa mesmo. Mas uma experiência não é. Eu vou dizer o que uma experiência não é. Ela não é uma emoção. Muita gente confunde uma experiência. Gente, eu fui na igreja hoje. Olha, mas foi uma coisa maravilhosa. Por isso que esses congressos levam as pessoas a uma emoção. Esses congressos que tem por aí, que cobram 100 mil, 200 mil, e tem uns abestados que pagam para esses congressos. Você acha justo esses cantores gospel cobrar 150, 200 mil, esses lixos gospels? Eu não pago não, irmão. Não pago nada. O máximo que eu dou aqui é 10 reais, 20 reais da gasolina e a cantina. Tá ótimo.
Agora, cobrar, a Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. Aí esse povo vai para o congresso, chega lá, a irmã fala, porque esses congressos, ninguém bate não. Ninguém fala de convenção, de transformação, ninguém fala de renovo, ninguém fala de renúncia, não fala de nada disso. De carregar a cruz, só fala: Jesus vai te dar sua vitória. Eu vejo a vitória. Aí os irmãos: nossa, mais poder que meu pastor lá de Guarapari. O pastor de Guarapari fala fino e depois fala gritante, meio agudo. Essa irmã fala do grosso, do grave. Aí a pessoa, sabe o que ela faz? Entra num estado de emoção. Meu Deus, pagou o ingresso, eu saí daqui só para ver Deus falar isso. Mas eu já tinha falado isso aqui, de graça. A pessoa pagando foi que sentiu a emoção. Que ela está movida por emoção. Então, experiência não é emoção. Sabe o que experiência também não é? Curiosidade. Eu fui na igreja. Eu conheço um monte de gente chegando aqui na igreja assim, convidados que eu chamo assim: olha, eu gostei muito, assim, eu vi uma atmosfera, um clima, uma química boa. Eu vi a igreja assim, boa. Sabe, eu fiquei curioso, eu acho que eu vou voltar, porque achei legal a metodologia de vocês. Não é curiosidade. Sabe outra coisa que não é também? Necessidade. Eu vou na igreja porque a peleja essa semana tá braba. Eu tenho uns boletos que só Jesus. Se eu não pagar esses boletos, meu nome já está indo para... Meu Deus, eu vou lá porque eu sei que Deus vai mandar um anjo com cheque para mim pagar. Ou então, como esses milagres que acontecem na igreja do Valdomiro, que na nossa não acontece. O dinheiro aparecer na conta. Você acredita, pastor, que eu dormi com R$1 e acordei com R$1.000 na conta? Já aconteceu isso? Regina, já aconteceu isso? Não. Regina estava lá, que era fruto dela. Deus só deu o esquecimento dos exércitos de Samaria. Estava lá o dinheiro, era dela. Não foi anjo que trouxe aquele dinheiro. É ela que realmente tem dinheiro espalhado por aí há muitos anos. Então, uma coisa que não é experiência com Deus é emoção, curiosidade, necessidade. Agora vem outro: interesse. Às vezes a pessoa quer a bênção, mas não quer quem vai dar a bênção. Senhor, se o Senhor me der a bênção, eu me contento. Mas o Senhor fica lá, que eu fico cá. Porque eu sei que o Senhor, quando entra na minha vida, o Senhor transforma tudo e faz tudo diferente do que eu faço. Então, eu não tenho interesse no Senhor, eu tenho interesse no que o Senhor vai me dar. Glória a Deus, igreja, aleluia. Quarta-feira, hoje é dia do fogo na panela, amém? E por último, tem muita gente que vem na igreja e vai ter uma experiência com Deus na dor. Uma enxaqueca, um problema de saúde, um câncer, qualquer outro tipo de doença. Vem para Deus tirar aquela dor, aquele momento angustiante. Depois que aquilo passa, faz como como os 9 leprosos. Não volta mais para agradecer a Deus, porque só queria a cura. Ontem eu fui fazer um procedimento na boca. Eu estou todo costurado aqui na boca. E até ontem eu estava sangrando muito. Não era nem para estar pregando. Mas eu só estou sentindo um pouquinho do gosto do sangue. Mas estou aqui pregando para a honra e glória do Senhor. Aí quando eu fui, a minha esposa falou assim para mim: não esquece de orar. E eu tenho um problema muito sério. Minha esposa vai precisar saber disso até hoje. Quando ela fala assim, não esquece de orar, aí é que eu esqueço. Mas se ela não falar nada, eu não esqueço. Olha que doideira. Porque eu sei que tem que orar, é ofício. Mas se ela cobrar e falar assim, tem que orar, hein? E eu não orei. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, aí eu esqueci de orar. Aí na hora, antes da anestesia me pegar, falei, não orei e a boca está fechada. Como que eu faço? Aí eu lembrei da onisciência de Deus. Falei, Senhor, me acompanha nessa cirurgia. Por quê? Porque ela teve um sonho comigo ontem, eu com um paletó branco, todo envelopado nesse paletó. Eu falei, Jesus, é a morte me cercando. Já dei a senha, dei celular, dei tudo para ela ontem, pensando que ia morrer ontem. Eu dei anteontem, Heraldo, pensando que ia morrer ontem. Horas depois, cheguei sem paletó branco, sem nada, numa boa, porque Deus ouviu minha oração. Na onisciência eu pedi perdão, Senhor,
eu esqueci de orar, me perdoa, mas toma essa cirurgiã nas tuas mãos, toma essa equipe cirúrgica, mas faz para a glória do teu nome. Não é pela dor que você tem que vir. Vamos lá. Esses fatores todos podem te levar até um encontro com Deus, mas não uma experiência. Esses fatores que foram citados aqui podem ter um encontro com Deus, mas não experiências. Mas para você ter uma experiência com Deus, é algo vivido, é algo natural, é algo que você sente, é algo que transcendental, é algo que não dá para descrever. Por que eu estou falando isso? Vamos falar da experiência dele, gente. Esse cara era cauterizado, esse cara tinha ódio de Jesus, tinha ódio dos cristãos, chamava a igreja cristã de seita, pegou uma autorização com os sacerdotes, foi lá para matar, já havia matado muitos, era um assassino, um serial killer. E aí quando Deus aparece ele no caminho de Damasco com uma luz, e eu já vi muito pregador dizendo assim, e Deus derrubou Saulo do cavalo. Aonde está isso? Não tem a queda do cavalo. Pode procurar que você não vai achar. Apareceu uma luz resplandecente. Ele pode ter caído estando a pé, ou ficou atônito, ou voado, mas não tem a queda dele. E ele ficou perplexo. Os soldados que estavam com ele ouviram a voz de Deus falando com ele, mas não viram nada. Mas quem sentiu naquela hora a experiência, você pode olhar que os soldados ouviram a voz de Cristo e não foram convertidos. Quem foi convertido era a pessoa que Deus estava intervindo naquela hora, que estava entrando nas entranhas, que estava marcando ela, que estava carimbando ela, que estava marcando ela para o resto da vida. E essa pessoa é você. Você foi marcado. Não deixe que a tua marca se apague. Não deixe que nada, nem ninguém apague aquilo que Deus marcou. Uma vez carimbado, carimbado para sempre. É de Cristo, é de Cristo. O maligno não toca. É isso que Deus está dizendo nessa noite. Ei, eu espero com você lá no céu. Você está preparado para morar comigo. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te dei nome, eu tenho vossos nomes gravados na palma da minha mão, diz o Senhor dos exércitos. Cadê a igreja glorificando o nome do Senhor? Esses fatores não podem te levar a um encontro com Deus, somente uma experiência. Esses fatores podem ser algo que você tem que viver. Mas ter uma experiência com Deus é algo vivido, é algo que você sentiu, é algo que você não consegue descrever. Mas para ter a experiência com Deus, você tem que deixar Ele te carimbar. Você tem que deixar Ele transformar você. Irmãos, eu vou dar um exemplo para você. Eu não consegui aqui no esboço, mas depois eu consigo. Eu acho que eu não mandei tudo. Ainda bem que eu decorei a parte do esboço. Eu vou fazer rapidinho, 2 minutos. Eu vou fazer uma leitura aqui de alguns personagens da Bíblia que foram marcados de um Deus para fazer as loucuras que eles fizeram, ok? Eu vou marcar aqui para você alguns personagens da Bíblia. Vamos começar lá na frente. Adão. O que a Bíblia diz? Obrigado, Mateus. É isso aqui mesmo. Adão. Como é que Adão foi marcado por Deus para viver o que ele viveu? Deus apareceu para Adão, falava com ele face a face. Imagine você ver Deus. Essa é uma experiência que não dá para contar para ninguém. Imagine toda tarde Deus sentado num banquinho ou num tronco de árvore conversando com você. O cara que tinha uma experiência com Deus foi tentar outra experiência com o diabo. A de Deus basta, gente. A de Deus basta. Quer ver outra pessoa que foi marcada por Deus? Noé. Contra tudo e contra todos, mas porque tinha uma experiência com Deus, ficou 120 anos construindo uma arca, por uma única voz, um único pedido que Deus fez a ele, não desvalecendo, não desfalecendo, não desmoronando. 120 anos persistente, todo mundo contra ele, talvez até sua família, chamando ele de louco, mas ele tinha uma experiência com Deus, e quem tem uma experiência com Deus, espera 120 anos. Olha que coisa linda. Outra pessoa, Abraão. Deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa sua família, e segue uma carreira solo comigo agora, eu e você, Abraão. Pois não, essa voz é inconfundível, é uma experiência.
Papai, mamãe, meus irmãos nunca me falaram com o que eu estou sentindo aqui agora. Quem está falando comigo está trazendo um fogo, está tendo um arder dentro da minha alma, e esse alguém é algo que eu nunca senti. Isso não é outra coisa senão a voz de Deus. Estou indo, pai, mãe, vocês não estão entendendo nada. Eu sei que vocês vão me criticarem, mas eu estou indo embora, porque eu vou viver para Deus a partir de hoje, para sempre, a minha descendência também. Tchau. Até porque vocês adoram outros deuses, mas eu vou adorar a esse Deus que falou comigo, que marcou a minha vida e para sempre, e virou o primeiro patriarca. Quem foi o outro? Isaac, Jacó, seus filhos e seu neto, a mesma coisa. Viveram experiências com Deus. Quem mais? José, depois de ser chamado por Deus, foi para o cárcere, apanhou, levou calúnia, fama de adultério e outras coisas mais. Mas pergunte se ele perdeu o foco em Deus. Não, não. Ele tinha uma experiência. Quem tem uma experiência com Deus não se corrompe, não muda, tem medo, tem vergonha de fazer Deus chorar, de trair Deus, de ser ingrato com Deus. Reconhece Deus e sabe que os olhos de Deus estão em todos os lugares que você vai. Já que é para falar, vou falar de mim. A minha glicose, ela está dando picos direto. Quando ela dá pico, eu começo a dar sudorese, como está aqui agora. Mas eu tomei o remédio antes. Mas não fica legal. Eu fico com labirintite, eu fico tonto, eu passo mal. A minha esposa decidia ter me carregado. Ela pensou que ia só fazer isso depois dos 70. Mas agora já me pega pelo braço e já não sai mais para onde ir. Ela quase me veste, ela quase me enxuga, ela quase dá banho. Eu já estou ficando velhinho, gente, por conta da labirintite. E ela falou assim: não é bom você ficar dirigindo esses dias do jeito que você está. E quando eu cheguei ali na feira do mercado, bem ali, onde era a igreja internacional há poucos dias, que agora é um verdurão, cheguei bem ali naquele pedaço. Aí eu vi que a glicose começou a me atacar. Eu falei: eu estou ficando tonto, não sei se eu consigo chegar em casa. E aí eu fui dar uma quebrada ali, ó, naquela quebradinha que tem ali que vai para a padaria. Quando eu quebrei ali, vinha um motoqueiro. Olha, escuta, irmãos. O ímpio passa no sinal vermelho, não acontece nada. O crente passa no amarelo da BO. O ímpio dirige bêbado, não acontece nada. O crente, se tiver sem o documento, a polícia agarra. O ímpio sem documento não dá nada, mas o crente agarra, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu dei essa quebradinha hoje. O motoqueiro parou de frente e fez meio que aquele impasse. Eu falei: Senhor, não dá nem para voltar mais, porque eu tenho 100 metros para voltar e ele só tem 2 metros para sair. Sabe o que aconteceu? Para minha vergonha? Para minha vergonha, o motoqueiro sai do lado, passa do meu lado, levanta a viseira do capacete e fala: paz do Senhor, pastor. O senhor na contramão? Falei: sangue de Jesus tem poder. Atira a primeira pedra na prostituta, quem nunca precou, Satanás.